Oi, pessoal. Então, agora eu vou resolver com vocês os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem, que não deu tempo da gente fazer na aula online, tá? Então, eu vou começar pelo 6 da página 56. Ele diz assim: o dióxido de carbono possui molécula apolar, apesar de suas ligações carbono-oxigênio serem polarizadas. A explicação para isso está associada ao fato de... Então, o dióxido de carbono é o CO2. Quando você vai montar a molécula do CO2, você tem o carbono ligado com duas moléculas de oxigênio. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 4 elétrons. E esse outro oxigênio também tem 6 elétrons. Daí, o carbono tem que ficar com 8, então eu faço uma ligação aqui, ele fica com 5. Faço mais uma ligação, ele fica com 6. E aquele oxigênio lá? Tinha 6, ficou com 7, 8. Já está estável, mas o carbono ainda não está. Então, ele começa a fazer ligação com o outro oxigênio. Então, agora o carbono está com 7 e agora ele está com 8. E o oxigênio tinha 6, 7, 8. Então, agora está todo mundo estável, né? Como ficou essa molécula aqui, então? Oxigênio, dupla ligação com carbono, dupla ligação com oxigênio. Pares ligantes. Eu tenho 2 pares ligantes. E eu tenho nenhum par não ligante, né? Porque ó, o átomo central não sobrou nenhum elétron, então eu tenho 0 não ligantes. Quando eu vou procurar isso lá na tabela, eu encontro geometria linear, que é exatamente desse jeito aqui, né? Que eu já tinha desenhado. Então, se ele é desse jeito, aí eu vou colocar aqui em cima a lista da eletronegatividade. Deixa eu apagar aqui o CO2 para caber. Então, a lista da eletronegatividade é assim: fui ontem no clube, briguei com o Ivo, que saiu correndo pelado, hahaha, que é maior do que os metais. Então, essa é a ordem, né? Então, se eu estou comparando carbono com oxigênio, o carbono e o oxigênio está muito antes, então ele é muito mais eletronegativo. Então, deixa eu fazer de uma outra cor aqui. Então, o momento de polo vai para o lado do oxigênio. E aqui nessa outra ligação carbono-oxigênio, de novo, vai para o lado do oxigênio. Então, eu tenho diferença de eletronegatividade nas ligações, que é o que ele está falando ali, né? O dióxido de carbono possui molécula apolar, apesar de suas ligações carbono-oxigênio serem polarizadas, porque essa ligação carbono-oxigênio, ela tem um momento. Essa ligação carbono-oxigênio tem um momento, mas quando eu vou fazer a resultante desses dois momentos, uma está indo para um lado, outra está indo para o outro. Então, o momento resultante é igual a 0, e aí significa que a molécula é apolar, apesar dela ter ligações polares, né? Então, por que isso aconteceu? A explicação para isso está associada ao fato de, letra A geometria da molécula ser linear. É isso aí. Os momentos se anularam porque a geometria era linear. Uma foi para um lado, outra foi para o outro, e elas se anularam. Então, é exatamente por ela ser linear, porque faz de conta que essa molécula aqui é só uma coisa hipotética, tá? Se ela fosse angular, isso não existe, tá? Mas faz de conta que ela fosse desse jeito aqui. Desse jeito, nós teríamos um para lá e um para lá. E quando eu fosse fazer a resultante entre eles não iam se anular. A resultante ia ter uma resultante. Então, a resultante ela ia ser aqui. E aí elas não iam se anular. Esse momento resultante aqui ia existir e aí não ia se anular. Tranquilo? Então, só anulou porque a geometria era linear. Tá bom? Então, é isso aí. É a letra A. Exercício 6, letra A. O outro exercício que eu tinha pedido para vocês fazerem era da página 61, o exercício 18. Deixa eu pegar ele aqui.
O exercício 18 diz assim: considere a espécie química molecular hipotética XY2. XY2, deixa eu escrever aqui. Cujos elementos X e Y possuem eletronegatividade 2,8 e 3,6, respectivamente. Então, o X é 2,8, o Y é 3,6. São valores só para você saber que o Y é mais eletronegativo que o X, tá? Então, a hora que eles tiverem que competir pelos elétrons, os elétrons vão ir na direção do Y, porque ele é mais eletronegativo, tá bom? Experimentos de susceptibilidade magnética indicaram que a espécie XY2 é apolar. Então, aqui nós temos uma espécie apolar. Ó, reparem que já é um indício para ligação linear. Por que eu digo isso? Eles têm diferença de eletronegatividade, não tem? Se eles têm diferença de eletronegatividade, quer dizer que quando for o X ligado com o Y, vai ter um momento. O X ligado com o outro Y vai ter um momento. Mas esses momentos, de alguma forma, vão ter que se anular, tá bom? Então, já é uma tendência para a ligação linear. Ou então aquela trigonal plana, que também é uma que pode se anular, né? Porque um vai para cima e dois vão para baixo. Então, vamos ver o que é. Com base nessas informações, é correto afirmar que a estrutura e as ligações químicas da molécula XY2 são respectivamente. Então, vamos lá. Nós temos X ligado com 2Y. Então, quais são as opções? Eu posso ligar o X com o Y com o Y, ou então eu posso ligar X com o Y com o Y, porque qualquer outro estrutura que eu for fazer, se eu for fazer, por exemplo, aquela que é desse jeito, que eu tenho que colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Eu não tenho Y o suficiente, precisaria de Y3 e é Y2, né? Se eu for fazer, por exemplo, aquela piramidal, que é assim, X ligado com 3. Daí, de novo, eu ia precisar de Y3 e eu só tenho Y2. Então, as opções que eu tenho, ou é a angular, que é essa aqui, X ligado com 2Y, ou a linear, desse jeito aqui. Então, para essa molécula da apolar, porque olha aqui, faz de conta que é essa aqui, a angular. A angular, XY2, eu sei que o momento vai para o lado do Y, né? Porque ele é mais eletronegativo. Então, vai para o lado do Y. E aqui também vai para o lado do Y. E quando eu vou encontrar o momento resultante, como que fica? Desse jeito aqui, né? Daí, eu traço aqui para encontrar a resultante e eu encontro que o momento resultante é esse aqui. Então, quer dizer que tem um momento resultante no caso da angular. E eu não posso ter um momento resultante, certo? Porque ele me falou que essa molécula XY2 é apolar. Então, se ela é apolar, com certeza ela não é angular, que era uma das possibilidades. Agora, vamos ver se ela pode ser linear. Então, entre X e Y, o mais eletronegativo é o Y. Então, um dos momentos está aqui. O outro está aqui. Então, olha como que é a resultante. Um para a esquerda, um para a direita. Como que vai dar? O momento resultante vai dar igual a zero. Então, nesse caso da linear, a molécula é apolar. Então, com certeza, essa geometria aqui é a correta, é a linear, né? Então, vamos ver aqui que o exercício está dando como alternativa. Com base nessas informações, é correto afirmar que a estrutura é linear, né? Nós já vimos aqui que para ela ser apolar, tem que ser a estrutura linear. E as ligações químicas da molécula XY2 são, respectivamente, tá? Nós sabemos que é linear, então, com certeza, já é a letra B, né? Mas vamos pensar nas ligações.
Essa ligação aqui, ela é uma ligação covalente polar. Por que ela é polar? Porque são dois elementos diferentes e tem diferença de eletronegatividade. Se fosse o mesmo elemento, seria uma ligação covalente apolar. Mas nesse caso aqui, está bem na cara que são dois elementos diferentes, de diferentes eletronegatividades, então é uma ligação covalente polar, né? Então a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Então por hoje é isso, e aí qualquer coisa vocês me perguntam.